Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Nesse momento quero meditar com os irmãos o versículo que está na palavra do Senhor, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, e versículo 29, diz: Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Veja, meus irmãos, aqui o que a palavra diz. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar, pelo amor de Deus. Essa história de que os crentes não vão passar por tribulação, os escolhidos não vão passar por tribulação, isso não é bíblico, irmãos. Isso é mentira de pregadores que não estudam a palavra. Isso é heresia. Isso não tem fundamento bíblico de que os cristãos não passarão tribulações aqui na terra. O próprio Senhor disse: se o Senhor não abreviasse aquele dia, nem mesmo os próprios escolhidos suportariam. Veja, a palavra do Senhor, ela é muito clara em relação a isso, meus irmãos. Ela é muito clara. Só que você vai passar uma tribulação, nós vamos passar a tribulação com a proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos passar a tribulação protegido pelo nosso Deus. E isso não é heresia, isso é dados bíblicos, isso é prova bíblica. Está escrito, Apocalipse de João, capítulo 2, versículo 10, aliás, capítulo 3 e versículo 10. O Senhor diz assim como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra, para tentar os homens que habitam sobre ela. E para confirmar, está escrito em Apocalipse 2 e 10. O Senhor diz: não temas, porque eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para vos tentar. Ele diz: mas ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Então, além de ele lançar na prisão, ele vai ceifar a nossa vida. E isso é para todos aqueles cristãos que não aceitarem o sinal da besta. Todo cristão que não concordar e negar a Jesus, meus irmãos, passarão por grande tribulação na terra. Está aqui a palavra do Senhor confirmando isso. A palavra do Senhor está confirmando isso, meus irmãos. Veja, hoje levanta uma tempestade, o povo já fica apavorado, já fica desesperado. Qualquer situação que acontece, o povo já fica alarmado, meus irmãos. E pior que é o povo que se diz povo do Senhor. Qualquer problema que acontece na tua família, uma doença, você já se desespera. E já corre pedir oração e misericórdia, irmãos, misericórdia, Senhor, me ajude em oração. Amados e queridos irmãos, isso é nada. Isso é nada. Em relação à grande tribulação que nós vamos enfrentar se Jesus não tiver vindo até lá buscar a sua igreja, mas não tem base bíblica para Jesus vir buscar a igreja no arrebatamento, enquanto que nós não passar por essa tribulação. O que pode acontecer é Jesus recolher você individualmente, mas no coletivo não tem base bíblica para isso, meus irmãos. Não tem base bíblica para que Jesus venha recolher a igreja, arrebatar a igreja antes da tribulação. Quem sabe não na sua tribulação total, mas está escrito na palavra do Senhor
Está escrito. E a Bíblia diz que depois daqueles dias, então primeiro a gente vai passar a tribulação, depois vai escurecer o céu, veja, o sol, veja, é uma sequência de eventos, meus queridos. É uma sequência de eventos que vai acontecer. Primeiro, a tribulação. Depois disso, vai escurecer o sol, a lua, as estrelas. E os corpos celestes serão abalados. Nesse momento, nessa hora, já não tem mais telefone, já não tem mais internet, já não tem mais satélite, já não tem mais nada. Nada. Tudo isso já parou de funcionar. Porque o anticristo já vai ter tomado conta desse planeta. Já vai ter tomado conta. Por isso que Jesus diz que quando vier o Filho do Homem, por acaso achará fé na terra? Amados e queridos irmãos, e a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão falsos profetas. E, se possível, enganarão até mesmo os próprios escolhidos, ou até mesmo os escolhidos, conforme a versão. Está aqui, meus queridos, está aqui, minhas irmãs, está aqui, meus irmãos, na palavra do Senhor. Por isso que você tem que estudar a palavra do Senhor, você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar em cada versículo da palavra do Senhor, cada frase, cada letra. Ele diz que depois dessa situação, depois que a tribulação, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então, depois desses eventos, então veja aqui quantos eventos já estão escalados aqui, meus irmãos. A Bíblia diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Meus queridos, minhas queridas, não se deixe enganar, estude a palavra, medite, analise, se aprofunde na palavra. Se aprofunde na palavra para confirmar esse versículo. Está escrito em Apocalipse, capítulo 1, e versículo 7. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que o Senhor é o Senhor. Meus amados, minhas amadas, está declarado, está escrito aqui. O Senhor não vai fazer nada, nada, nada que não esteja escrito na sua palavra. Não se iluda com o arrebatamento da igreja a qualquer hora. Não se iluda, meus irmãos. Pode ser um arrebatamento individual para você, para tua esposa, para o teu filho, para o teu pai, para tua mãe. Mas não se iluda com isso. Nós temos que estar preparado todo o momento, é para a nossa morte particular. Porque o Senhor pode nos chamar em particular, através de um infarto, de um AVC, de um acidente, uma bala perdida, qualquer coisa, uma queda, qualquer coisa. Agora, o arrebatamento da igreja no coletivo é depois que a palavra do Senhor se cumprir. Leia o que está escrito, estude, medite, se aprofunde o que está escrito em Mateus 24. Em Apocalipse de João. Veja o que o Senhor fala. Porque ele mesmo diz que naquele tempo separará os escolhidos pelo fogo. E em Malaquias está escrito
Naquele dia vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Meus irmãos, minhas irmãs, porque é na prova, é na luta, é nas tribulações dessa vida que Deus revela os escolhidos. É nas provas que os fiéis se revelam. Aquele que é fiel ao Senhor, que confia no Senhor, não murmura, não xinga, não fala palavrão, não se lamenta. Ele passa a prova chorando. Ele passa a prova com o Senhor, em silêncio. Ele não é daqueles que tropeçam o dedão e já sai com a boca aberta e as mãos abertas e gritando, pedindo ajuda, pelo amor de Deus. Não. Aquele que é cristão, meu irmão, que ele sabe em que Deus ele serve, ele conhece seu Deus, conhece a palavra do Senhor, ele fica calado. Você pode acusar, você pode se levantar contra ele, você pode mentir, você pode fazer o que você quiser. Ele não abre a boca, porque ele sabe que o nosso Deus, o Deus dele, é justo e julga com justiça. E ele ama a justiça. E ele vai julgar a sua causa. Ele vai julgar a sua causa. Ele vai julgar a sua causa. Vem as acusações, vem as mentiras, vem as calúnias. Não abra a tua boca. Não mostre fraqueza espiritual. Não mostre fraqueza espiritual. Coloca diante do trono do Altíssimo. Porque a Bíblia diz que Deus é que peleja as nossas batalhas. Então, meus irmãos, está aqui mostrando a palavra do Senhor. Está aqui com total transparência. O Senhor vem buscar a sua igreja sim, mas depois da tribulação. Depois da tribulação daqueles dias. Depois que se instalar fome na terra, meus irmãos, depois que se instalar miséria. Depois que se instalar sede. Depois que se instalar as altas temperaturas. Depois que o homem entregar todo o seu poder ao anticristo. Depois que sair a ordenança de só poder comprar quem tem o sinal da besta. Só poder viajar quem tem o sinal da besta. Meu querido, minha querida, não se engane. Abra teu olho, estuda a palavra. Estude a palavra. Por que eu estou falando isso com essa sinceridade? É porque eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que você seja salva. Mas se você entrar na tribulação com essa fraqueza espiritual, que você vê o anticristo tomando posse da tua filha na tua frente, tomando posse do teu filho na tua frente, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão. Se você não estiver alicerçado na palavra, não estiver alicerçado na oração, não estiver firme com Jesus, você não vai suportar, minha irmã. Você não vai suportar, meu irmão. Às vezes, por uma crise financeira que abate na tua casa, você já vira um pandemônio. Já fica nervoso, já fica nervosa, já fica estressado, já fala palavrão, bate as coisas, bate a porta da geladeira, bate as louças. Todo mundo vira espinho na tua casa. Porque você perde o emprego, irmão, você já entra em desespero. Perde o emprego, minha irmã, você já entra em desespero. Perde a tua propriedade, perde o teu bem, você já entra em desespero. Meu querido, minha querida, se aprofunde na palavra do Senhor, com essa fraqueza espiritual que você tem, com essa falta de oração, com essa falta de palavra na tua vida, com essa falta de santificação.
de experiência com Jesus. Se você entrar na tribulação com essa fraqueza espiritual, você não vai suportar, meu querido. Não vai suportar. Porque a palavra do Senhor é bem clara, bem clara. Versículo 31 diz, e ele, quem que é ele? Ele é Jesus. Enviará os seus anjos com som de trombeta. E estes reunirão os eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Meus queridos e minhas queridas, o Senhor diz, o Senhor mesmo diz, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Esta geração pode ser a nossa. Essa geração pode ser a geração futura, que está vindo aí na frente. Teu filho, tua filha. Então, se aprofunde na palavra do Senhor. Saiba que você serve um Deus vivo, um Deus santo, um Deus todo-poderoso, um Deus tremendo, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que está de braços abertos para te ajudar. Só que você não chega até o Senhor. Você não chega até o Senhor. Quando você chega até o Senhor, você é mais rápido do que um lambari quando vai na isca. Chega, dá uma bicadinha e já corre. Não, minha irmã, não, meu irmão. Se dedique ao Senhor de corpo, alma e espírito, dedique tempo ao Senhor em oração, em estudo da sua palavra, em meditação da sua palavra, em análise da sua palavra, em adoração ao Senhor, em louvor, em Jesus, se dedique ao Senhor de corpo, alma e espírito, dedique tempo ao Senhor. Não espere você estar lá no hospital, no leito de dor, para daí você ter tempo para meditar na palavra do Senhor, para você orar. Aproveite agora, aproveite o tempo que o Senhor te dá. Aproveite o momento, aproveite tua força, tua saúde. Não se iluda com o arrebatamento amanhã. Porque o Senhor não mente, a sua palavra não mente, e Ele não vai fazer nada que não esteja escrito na sua palavra. E o Senhor tem tudo escrito na sua palavra, todos os avisos, todas as orientações para nós, para mim, para você, para toda a igreja, para todo o povo do Senhor. Meus queridos, minhas queridas, olha o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O Senhor diz que quando começar a haver guerras e rumores de guerras em vários lugares, nações contra nações, reinos contra reinos, é só o sinal, é só o início da tribulação, é só o início das dores, é o princípio. Terremotos em vários lugares, meus irmãos. Não existe registro sismológico que tenha ocorrido terremotos em vários lugares ao mesmo tempo. Isso nada mais é do que as próprias explosões de bombas atômicas com grande poder destrutivo, que quando ela explode, conforme o tamanho dela e a potência dela, causa um terremoto, tem poder de causar um terremoto. E olha aí, olha as nações, olha os países se preparando para a guerra mundial, para a Terceira Guerra Mundial, um movimento mundial de exércitos para todos os lados, qual desenvolvendo mais tecnologia mais potente. Está aí chegando, meus irmãos. Não se iluda com o que estão falando aí na internet, não se iluda com esses filmes direcionados pelo diabo para enganar as pessoas, aí nas redes sociais, YouTube, o diabo usando gente prostituto, gente idólatra, gente que não conhece nada de Deus, não conhece nada da palavra do Senhor, para fazer filme e representar os santos profetas de Deus, representar os santos homens de Deus, as santas mulheres de Deus. Esse homem não conhece nada de Deus. Se você está nisso aí, você não conhece nada de Deus, minha irmã. Se você está nessa vibe, você não conhece nada de Deus, meu irmão. Nada. Você não conhece nada da palavra de Deus. Não se iluda porque você fez uma oração um dia e disseram para você que você está salvo. Não se iluda. Se você estiver nisso, você está totalmente contra a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. É a vida toda.
Então, se dedique a conhecer ao Senhor que você serve, se dedique a conhecer ao Deus que você serve. E essa pessoa que diz que você já está salvo não conhece nada de Deus, nada. O que a gente vê hoje é uma, uma, uma situação atrás da outra, a nível mundial. Uma heresia atrás da outra. Homens porque estudaram teologia, isso e aquilo outro, meus irmãos. E estão lendo mais livros escritos pelo homem que ele nem conhece do que as Santas Escrituras, do que a palavra do Senhor. Meus queridos, minhas queridas, não se iluda com isso, não se iluda, pelo amor de Deus, não se iluda. Jesus pode te chamar essa noite, pode chamar teu esposo, tua esposa, teus filhos, teus pais, tua mãe, essa noite. E você está preparado para isso? Você está preparada para isso? Amanhã depois, ou está aí instalado já a nova ordem mundial. Tudo está sendo preparado para o anticristo. Não se iluda, não fique perdendo tempo em rede social. Fique se alimentando com tanta heresia, com tanta bobagem que você vê de pessoas que dizem que é salvo, que é isso, que é aquilo, que é profeta de Deus. Para trás de mim, Satanás. Como Jesus disse, afasta-te, Satanás. Fica Pedro, mas Satanás se afasta. Porque era o diabo que estava falando na boca de Pedro. E o Senhor viu isso. E hoje o que a gente está vendo, mulheres que você não sabe definir se é uma mundana, se é uma satanista, ou é uma serva de Deus, aí nas redes sociais, nos altares, nos púlpitos, que vergonha, meus irmãos, que nojo, dá repulsa, dá ânsia de ver isso, porque essas pessoas não conhecem Deus. Estão brincando com o nosso Deus, brincando com o nosso Senhor. Não caia nisso, não vá atrás disso. Vá para a palavra do Senhor, vá para o jejum, vá para a oração, vá para a santificação, vá para o particular com Deus, que Deus vai abrir os teus olhos. Deus vai abrir os teus olhos. Se dedique, se esforce, busque do Senhor, procure estar com o Senhor, procure se alimentar do Senhor, se alimentar da sua palavra. Não fique aí nas redes sociais. Olha, hoje, só hoje, quanto tempo você ficou nas redes sociais? Só hoje você ficou mais tempo nas redes sociais do que você orou no mês de dezembro. Quanto tempo da tua vida perdido com coisas que não te levam a nada. Que não te leva a nada, meu querido. Não te leva a nada. Se você examinasse a palavra do Senhor, cada vez que você abrisse a rede social, você lesse um versículo da palavra de Deus, você já tinha decorado a Bíblia. Você já tinha decorado a palavra do Senhor. Mas por incrível que pareça, você nem sabe direito quantos livros tem na Bíblia, quantos livros tem no Antigo Testamento, quantos tem no Novo Testamento, quantos capítulos a Bíblia tem, quantos versículos a Bíblia tem. Porque você não se dedica. Meu irmão, minha irmã, eu estou falando isso não com ira, nem com revolta, nem aqui querendo ser um legalista, nem querendo doutrinar ninguém. Só estou procurando abrir os teus olhos. Só estou procurando abrir os teus olhos para que você se aprofunde na palavra, se aprofunde na oração, se aprofunde em conhecer o Senhor, buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Às vezes eu recebo mensagem, meus irmãos, que me dá ânsia de vômito de ver essas pessoas falando de Deus. As pessoas não conhecem nada de Deus, nada. Nada. Olhe para dentro de você, minha irmã. Olhe para dentro de você, meu irmão. Veja quanto tempo de oração você tem gastado com Deus. Quanto tempo de oração, quanto tempo de clamor, quanto tempo você tem gastado aí na sala branca, onde está o trono da glória do nosso Deus, nos santos céus, rodeado por anjos, arcanjos e querubins e serafins. Quanto tempo, que intimidade você tem com Deus? Que intimidade! Você é tão inexperiente em oração que quando você dobra o joelho, você já vai pedindo perdão dos seus pecados e pedindo por você, Senhor, tenha misericórdia disso, o Senhor estenda a tua mão, o Senhor abençoa, o Senhor abre o céu, o Senhor abra isso. Isso é atitude de gente inexperiente.
em oração, gente que não tem experiência em oração, gente que não tem prática de oração, gente que não conhece o Deus que você serve. Porque quando você vai orar, tem que ser com reverência em relação ao que você vai falar. Se você chega diante de Deus como um egoísta, aonde que está o teu próximo, que Jesus manda nós orar pelo nosso próximo? Quanto tempo, quantos minutos, quantas horas você orou pelo teu próximo nesse mês de dezembro, nesse ano de 2024? Qual é o teu projeto de oração para 2025? Qual é o teu projeto de oração, minha irmã? Qual é o teu projeto de oração, meu irmão? Qual é o teu projeto de santificação para esse ano de 2025? Medite nessa palavra, não se iluda, não se iluda, não se iluda. Jesus vai vir buscar a sua igreja, sim, conforme ele falou, mas depois que nós passarmos, se nós estivermos vivos, ou quem estiver vivo, passar por essa tribulação, por isso que a Bíblia diz que naquele dia, quem matar um cristão, faz um favor a Deus, porque o Senhor não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo. Mas o Senhor deixa a gente passar por isso, porque Ele sabe o filho que Ele tem. Ele sabe a ovelha que pertence ao seu rebanho. Agora Ele permitiu que Satanás provasse Jó, porque Ele sabia que tipo de servo Jó era. É assim que o Senhor faz, meu querido, é assim que o Senhor faz, minha querida. Mude tua atitude, mude teu comportamento, irmão, mude teu comportamento, irmã. Jogue fora esse celular se você não consegue se desvencilhar das redes sociais. Faça isso por amor à tua alma. Por amor à tua alma, meu irmão. Por amor à tua alma, minha irmã. Por amor à tua alma, por amor à tua família. Todos os dias conto com as minhas orações em seu favor. Para a glória no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.